Bom, vamos começar a aula, então. Eu vou falar um pouco sobre segurança. Ontem eu fiz uma live no meu canal e eu queria fazer um apanhado. Sei que muita gente não assistiu, não estava lá comigo. Quero falar um pouco sobre essa parte de segurança. Bom, quem aqui tem instalado em plugins, né? Nos plugins do site, aquele plugin de File Manager? Tem alguém aqui que usa? Ninguém? Ninguém usa? Mete essa para cima de mim. Não? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ninguém usa. Muito bem, então. Que bom que você não usa. Deixa eu compartilhar minha tela. Calma aí. Screen one. Agora eu preciso organizar aqui o chat e os integrantes para poder ver e não deixar ninguém parado ali esperando. Vamos pedir para entrar. Bom, beleza. Então, segurança. O WordPress, ele é um código aberto. Não sei se vocês sabem, acho que sim, né? Todo mundo aqui, eu creio que rode o site no WordPress. O WordPress ele é um código aberto. O que isso significa? Todo mundo tem acesso ao código-fonte. Então, pelo fato de todo mundo ter acesso ao código-fonte, isso atrapalha bastante a gente numa questão de segurança. Por quê? Quem tem acesso também são pessoas ruins, né? São pessoas que querem, enfim, ter algum tipo de ganho em cima de falhas de segurança com outros sites, com sites de terceiros. Então, assim, existem diversos robôs, inclusive você consegue até comprar na internet, para vasculhar a internet, para atacar sites de WordPress com falhas já de segurança, falhas conhecidas no meio do pessoal hacker aí, e cracker. Na verdade, hacker é a pessoa boa, né? A gente tem como padrão usar essa palavra, mas o hacker é aquele que sabe e que defende. O cracker é o que sabe e destrói os outros. Então, hacker, no final das contas, é o bonzinho, é o inteligente que ajuda a proteger. Mas, enfim, vamos usar essa palavra aqui para ficar mais claro. Então, os hackers, eles conhecem as falhas e vão atacar o seu site de uma forma ou de outra. Quando o seu site cai numa lista, bom, eu passei até um domínio inspirado para Ana Paula e a filha dela, Giovana. Assim que elas instalaram o site, ele já começou a receber uma bomba de comentários, né? Uma bomba de... Né? Aqueles comentários que vêm com links, por exemplo. Por que isso acontece? Quando o site, principalmente quando o site já foi usado, aquele domínio já foi usado, e eu já abro um parênteses para falar um pouco a respeito disso, quando um domínio já foi usado, ele pode ter caído em alguma lista dessas pessoas. Porque o que acontece? Os hackers eles vão buscar no Google, onde quer que seja, os domínios que possuam algum tipo de plugin, que utilize algum tema, ou até alguma versão do WordPress, que tenha aquela falha de segurança, porque ele não vai atacar um que ele saiba que não tem. Então, ele, por exemplo, ele tem o código aberto, todos os plugins, os temas, que tem alguma falha. Então, ele vai montar um jeito de encontrar no próprio Google todos os sites que tenham aquela lista, que utilizem, né, aquele tema, ou aquele plugin, ou aquela versão de plugin, versão de WordPress. Então, fazendo assim, eles conseguem capturar aqueles domínios. E aí, já com esses domínios na mão, eles vão atacar esses sites. E aí, depois que esses domínios caem na lista desse pessoal, eles vão ficar atacando você o tempo todo. E aí, eu já passei por isso já diversas vezes. Eu trabalho com WordPress, sei lá, há uns 20 anos. Eu tenho 36 anos, mas já trabalho com isso há muito tempo. O WordPress, ele é o código aberto, então os caras eles conseguem vasculhar isso. Então, assim, caiu na lista. Eu já sofri muito com isso. O domínio caiu na lista. Beleza, aí é uma tarefa de tapa aqui e descobre ali. Sabe o cobertor curto? Você vai e protege. Agora,
agora o seu site não está mais com aquela versão ruim, não está com aquela versão com vulnerabilidade. Aí ele vai e tenta te atacar em outra, porque o seu domínio já está na lista dele. Os ataques de WordPress, 90%, eles não são direcionados. Quando o seu site sofre algum tipo de ataque, ele não está atacando o seu site. Ele está atacando um grupo de sites que possuam algum tipo de vulnerabilidade. Então, não pense que se um dia teu site for atacado, existe alguém mau, cruel, que odeia a Grazi, odeia o Eberton, odeia a Amanda. Não, odeia o Luiz. Não tem nada disso. A Carol, quem mais aqui? Eduardo. Odeia você. Não, não é isso. É porque alguém rodou algum script e o teu site entrou nesse meio do caminho ali e agora a gente começa a ter dificuldade. Então, a gente precisa diminuir essas portas para que, justamente, o nosso site ele não caia nessas listas. Por exemplo, esse domínio que eu passei para a Giovana, para a Ana Paula, que elas estão trabalhando juntos, são mãe e filhas, mãe e filha, ele provavelmente estava numa lista de mandar mensagens. Porque os comentários, eles são um formulário abertos, né? São formulários abertos, onde está lá nome, e-mail, o quadradão lá do comentário. Se eu montar um script, eu mesmo consigo, isso é mole demais. Isso é o básico do básico. É montar um script que capture os sites em WordPress, e aí eu tenho já os domínios, vou lá no Google, aí o meu script vai no Google, pega os domínios, salva no banco de dados e eu vou ficar ali, marretando comentário. Claro que o cara que faz isso, ele não vai fazer um ataque para derrubar o site. Poderia, tá? Poderia. Mas ele não vai fazer isso, porque, na verdade, ele quer botar link no seu site. Por isso que ele manda comentário. E aí, claro, como o script do cara, ele não sabe que site é em inglês, em chinês, em alemão, mandarim, seja lá o que for, ele vai mandar um inglês lá e escrevendo alguma coisa, tipo, muito bom o teu site, né? Ele fala assim, gostei da leitura, o seu artigo me acrescentou muito. E aí, no meio, ele, mete um link. É uma estratégia de backlink. Então, ele está querendo te agradar ali, né? Falando aquelas palavras, psicologia. Te agradando, poxa, obrigado, me acrescentou. Mas, geralmente, eles fazem isso em inglês. Então, a gente já logo consegue identificar que é um spam. Então, ele vai e manda para todos os sites que estão ali no banco de dados. Isso não é difícil fazer nem no WordPress, nem em qualquer outro site, porque é um formulário aberto. Geralmente não põe CAPTCHA, né? CAPTCHA é aquele protetorzinho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? A gente precisa diminuir no máximo com que o nosso site caia nessas listas. Porque caiu nessa lista, para sair, tem que suar. Tem que suar, demora. Depois que você acaba se protegendo, né, ele vai dar ruim lá no sistema do cara, ele vai ver que não está e ele vai parar. Geralmente acontece isso, tá? Eu já passei por isso algumas vezes, meu site começou a listar página em japonês já no Google. Isso uma das vezes, né? Então, a gente precisa diminuir essas possibilidades, tá? O WordPress, ele oferece, como eu costumo falar, ele oferece solução do pinico à bomba atômica. Você consegue fazer muita coisa. Antigamente, por exemplo, o WordPress, a gente conseguia criar post por e-mail, por exemplo. Olha que legal, você configurava um e-mail no teu servidor, no teu WordPress, e mandava um e-mail para lá. Vou mandar um e-mail para contato@meublog.com.br, que é o meu blog, beleza. Aí eu vou lá, boto o título do e-mail, boto o corpo do e-mail, e aí, quando esse e-mail chegava do outro lado, ele publicava um artigo com essas informações. Olha que legal. Então, assim, isso abre possibilidade para a pessoa integrar sistemas. O WordPress, como eu falei, é do pinico à bomba atômica. Ele resolve, cara, coisa que a gente nem imagina. Ele está aberto. Inclusive para soluções que nem existem mais. Inclusive para soluções que já foram descontinuadas. Tinha um negócio de Microsoft Reader ou Writer, alguma coisa assim, que há muitos anos funcionava.
e foi desabilitado, mas o WordPress ainda continua oferecendo solução para isso. Até porque a gente sabe que, às vezes, mesmo quando algo já não oferece mais atualizações, né, muita gente continua usando. Então, o WordPress ainda fornece suporte para esse tipo de coisa. E aí ele vai jogando um monte de código no seu blog, você não lê, você não vê, mas ele está lá. Ó, vou dar um exemplo. Quem que pode me dar um domínio aí para eu botar como exemplo para a gente abrir aqui e testar? Só para eu ver os códigos do cabeçalho, para eu mostrar o que o WordPress insere aqui que acaba sendo, às vezes, danoso. Se alguém quiser, coloque aí no chat, que eu vou abrir o site aqui. 5, 4... Pode? Pode. Isso. Mandou. Não, eu quero só mostrar aqui o texto. Deixa eu compartilhar minha tela. Já está compartilhado minha tela? Vocês estão vendo minha tela, não? Sim. Sim. Ah, tá. Eu ia compartilhar de novo. Bom, deixa eu ver aqui. Olha aqui que interessante. Vou dar um zoom aqui. Estão conseguindo ler, né? Estão conseguindo ler? Sim. Tá. Tá. Só um minutinho aqui que eu estou arrumando minha tela aqui. Bom, você vê aí que tem um generator. Esse generator, ele é um dos pontos que você vai conseguir buscar, fazer uma busca no Google e achar os sites que possuam essa versão específica do WordPress. Isso aqui, de certa forma, já é uma falha de segurança, porque você está dando de graça, de lambuja para os atacantes, os sites que possuam essa versão. Então, vamos dizer que eu tenha... Eu não vou encontrar aqui agora, sim, eu preciso encontrar uma query, uma busca, que eu consiga achar isso. Eu vou até tentar depois, se eu achar, eu mando para vocês no Google, no grupo lá. Mas existem queries que você consegue montar aqui na busca que encontra todos os sites que tenham esse tipo de meta aqui, né? Essa informação. Vou encontrar isso aqui agora. Mas você vai achar. Então, se, por exemplo, eu fosse uma pessoa ruim e eu estou aqui agora vasculhando, né, procurando sites para eu atacar, e aí eu baixei o WordPress e baixei a versão 6.1.1 e sei que a versão 6.1.1, lá no arquivo WP Includes, não sei se você lembra, tem 3 pastas, né, WordPress, WP Content, WP Admin e WP Includes, que é onde fica toda a estrutura do WordPress. Então, eu descobri que no arquivo xyz.php, na pasta WP Includes, a linha 574 tem uma falha de segurança. Ou seja, como é um código aberto, eu sei que se o site usa o WordPress, ele tem essa pasta, wp-includes/xyz.php. Então, eu conseguiria atacar esse site, porque eu conheço essa versão. Eu conheço essa versão, 6.1.1. Ele usa o Everest Forms 1.9.8. Sei que ele usa o SiteKit 1.9.3.0. Então, assim, quando você coloca essas tags, né, de gerador, a pessoa vai saber exatamente as versões, e isso acaba dificultando um pouco a nossa vida. Bom, uma outra coisa é o WP Chrome. Alguém usa agendamento de post aqui?
Eberton, eu vi ali que se manifestou. O que acontece? O WP-Cron, que é um arquivo que fica lá na raiz, se eu não me engano, fica na raiz, wp-cron.php. Esse arquivo, se eu falar, eu acho que vocês não vão nem acreditar. Todas as solicitações que, vamos dizer aqui, eu estou acessando esse site aqui, Mamãe Trabalha, legal. Tá. E a foto da mulher parece até aquela que trabalha com finanças mais velha. Esqueci o nome dela. Ai, esqueci, deixa para lá. Bom, então, assim, toda página que alguém acessa, todo visitante, ele vai rodar esse arquivo. Então, existem duas coisas que podem fazer com que o seu site caia, inclusive. Quando você tiver um número massivo de acessos, seu site pode cair por algumas situações. Uma delas... deixa eu admitir o pessoal aqui, que tem um monte de gente pedindo para entrar. Então, pode acontecer por diversas situações. Uma delas é o banco de dados cair. Se não tiver com um cache muito bem organizado, o banco de dados vai cair. Por quê? Porque está marretando solicitação. É como se tivessem 10 pessoas falando com você ao mesmo tempo, assim, associando a gente, né? Porque o banco de dados vai aceitar muito mais. Mas pensa você, viu um monte de pessoa te perguntando coisas completamente diferentes a respeito de assuntos diferentes ao mesmo tempo. Você vai conseguir responder? No máximo, uma. Eu, talvez, nenhuma. Bom, é assim, o banco de dados. Então, tem muita gente. Aí vamos dizer que você tem aí, sei lá, está fazendo tráfego pago e está botando 10 mil pessoas simultâneas no teu site. Ó, o couro está comendo, e se você não tiver configurado um cache, né, bonitinho, o banco de dados vai morrer. O WP-Cron, ele faz exatamente isso também. Ele também acessa o banco de dados. O que ele vai fazer? Quando você agenda um post, por exemplo, você grava uma informação no banco de dados. Então, publique na semana que vem, por exemplo, às 10 horas. Beleza. Então, existe um arquivo que toda vez que alguém acessa o site, ele é executado. E aí, quando ele é executado, ele vai lá no banco de dados e vê, existe algum post que ainda não foi publicado, que está pendente, por exemplo? Ah, existe. Qual é a data? Já passou? Ih, já passou. Publica. Não, não passou, então não. Porque o WordPress ele não tem vida própria. Ele não tem ele é só um sistema, ele precisa ser instigado. Você precisa fazer com que alguém faça ele trabalhar. Ele não trabalha por conta própria. Então, se você agendar um post para amanhã e ninguém acessar seu site, não acontecer nada, o post não vai ser publicado. Por quê? Porque alguém precisa instigar essa execução do WP-Cron. O crontab, né, o nome é por causa disso, por causa de um processo que existe no Linux, que o Linux faz isso. O Linux ele se instiga, né, por conta própria. Então, você consegue agendar coisas no crontab do Linux, né, o sistema operacional, que ele, sim, vai executar algum tipo de comando, executar algum PHP, alguma página no site. Beleza. O WP-Cron não. Então, toda vez que alguém acessar o seu site, ele vai executar aquele arquivo. E aí ele vai consultar o banco de dados. Talvez isso possa fazer com que o seu site caia. Não sei se tem alguém aqui já fazendo escala, já crescendo, aumentando os acessos, mas fica a dica. Se você tiver esse tipo de tráfego, né, um volume alto, a sugestão é que você tire esse arquivo. Tire não, você consegue desabilitar. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Quem não assistiu ontem a live que eu fiz no meu canal, calma aí, deixa eu achar o arquivo aqui. Se você trabalha com o Cron, você não faça isso, porque vai parar de publicar os seus posts, tá? Vou botar aqui no chat. Esse arquivo aqui, quando começou a aula, eu pedi para vocês tentarem abrir o seu gerenciador de arquivo. Esse arquivo é o wp-config, tá? Você vai lá no seu wp-config e adiciona essa linha. Preste muita atenção. Começa por define e acaba por ponto e vírgula. Se você... Ô, Luiz,
rapidinho, se você não colocar o ponto e vírgula ali, o teu site não vai abrir mais. Então, faça com cuidado, se certifique de que comece por define, por uma linha em algum lugar lá no começo, e comece pelo define e termine pelo ponto e vírgula. Se você não agenda post, se você agenda post, tá, para publicar no futuro, não coloque esse link, não coloque esse código. Pode falar. Eu não sei para mim, mas aqui só tá a tela do site. Não sei se você tá em outra tela. Não, não, desse aqui, né? É, isso daí. Ah, tá, beleza, então. É isso Não, mesmo. tá certo, então. Valeu. Aqui tá no chat, mas eu não consigo copiar, Luiz. Ih, calma aí, eu acho que foi para Ana Paula direto aqui. Eu tenho que mandar para todo mundo, calma aí. Pronto. Não sei por que apareceu só a Ana Paula aqui. Estranho. Bom, então você pode copiar, clica 2 vezes, ou arrasta, né? Se você clicar 2, nem vai. Tem que selecionar tudo. Onde que acessa isso? Você vai no seu gerenciador de arquivos. Eu não sei se vocês acessam por FTP. Bom, isso aí eu estou terminando de gravar meu curso e eu tento ensinar muito isso. Isso, no cPanel, vai no gerenciador de arquivos. Eu tento ensinar isso porque o FTP, por exemplo, é uma coisa básica que a gente precisa conhecer, uma das diversas outras coisas básicas, mas a gente precisa ter uma noção disso. Por exemplo, aqui eu tenho esse aplicativo que ele vai conectar no FTP. Você pode acessar direto pelo navegador, mas assim, eu acho lento, é meio chato. Então, você pode ter um aplicativo que roda isso, que você usa o FTP. E aí tem um arquivo lá na raiz do teu site que se chama wp-config. Fazendo isso, o teu site vai ter um arranque um pouquinho melhor. Talvez você não veja diferença nenhuma, tá? Mas vai ter um arranque melhor. Por quê? Quando você faz uma solicitação, o PHP está aqui por trás dos panos aqui voando para resolver tudo, pega banco de dados, vê as funções, vê o que o tema está mandando fazer, faz e pum, manda para o navegador. Aí com o navegador, o navegador lê aquele arquivo, né, as informações que ele recebeu do servidor e pum, ele interpreta aquele código e mostra para você isso bonitinho que você está vendo aqui. Mas, na verdade, o PHP manda isso aqui, ó, esses textos todos. E aí o navegador se vira para resolver isso aqui e mostrar uma coisa agradável para o usuário. Então, quando você faz uma solicitação, quem trabalha primeiro é o PHP. Então, o quanto menos coisa o PHP executar, mais rápido vai ser esse arranque para ele pegar, gerar todo esse texto e jogar para o navegador interpretar o resultado daqueles processamentos todos. Então, não achei esse wp-config.php. Fica na raiz do site. Eu não sei como é que é a sua hospedagem, né? Mas aí você pode tentar acessar alguma página tipo www ou public HTML ou HTML. Eu não sei exatamente como é que é a configuração, porque cada servidor coloca em um padrão. O padrão mais comum é uma pasta chamada public HTML. Tá? Então, se você for acessar o gerenciador de arquivos, ele vai te jogar lá numa raiz qualquer, né? Lá no nível básico, deve ter log, alguns arquivos estranhos, e aí o próximo nível vai ser onde seus arquivos vão estar. Provavelmente deve ser public HTML. Tá? Aí você vai acessar o public HTML, ou www, não sei exatamente, e vai ver os arquivos lá, onde vão ter 3 pastas, wp-admin, wp-content e o include. E aí, junto desses, vão ter vários arquivos na raiz. E um deles é o wp-config. Você achou, né? Show, Eberton. Aí você pega esse código e pode colocar lá. O que isso vai fazer? Com que o cron não seja executado quando cada pessoa acessar o seu site. Cliquei aqui em entretenimento. Carregou o cron. Cliquei aqui, sorvete de verão. Carregou o cron. Você pode colocar nas primeiras linhas, tá? Pode colocar nas primeiras linhas. Vai funcionar. Quem faz agendamento de posts não é interessante usar, né? Não, se você... Seria isso?
Se você agenda, o seu WP Cron vai estar desativado. E aí ele não vai publicar, não vai funcionar. Então, não use. Tá, agora se eu já tiver postado tudo, aí, na verdade, eu não vou conseguir mais fazer agendamento? Seria isso? Exatamente. Quer dizer, o WordPress ele vai agendar. Ele só não vai publicar, porque o Cron não vai estar ativo. Assim, existem outras soluções, mas aí você precisaria ter acesso ao root do servidor. Por quê? Isso aí já é uma outra sacada. Porque o arquivo do WP Cron ele vai continuar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? WP... Calma aí. Opa. O arquivo WP Cron ele vai continuar lá. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Aqui. WP Cron. Então, eu consigo executar ele. Se eu chamar, por exemplo, aqui, wp-cron.php, ele vai executar. Pronto, não fez nada. Mas ele executou o teu servidor. Se, por exemplo, a mamãetrabalha.com tivesse algum post agendado e ninguém acessou o site, mas eu acabei de vir aqui agora e dei um F5, atualizei essa página, ele acabou de publicar o artigo que não tinha sido publicado ainda. Então, aí o que algumas pessoas acabam fazendo? Pega esse arquivo WP-Cron e bota no agendamento do Linux, do servidor. Mas isso aí, a gente com hospedagem compartilhada não tem acesso a isso. Só quem tem um servidor próprio. Eu não lembro aqui, eu já instalei algum servidor próprio de algumas pessoas, eu não lembro aqui quem exatamente, para ser sincero, eu já mexo com tanta pessoa que eu fico completamente perdido às vezes aqui, me desculpem. Mas já instalei para algumas pessoas. Então, essa poderia ser uma solução para algumas delas. Desabilita no próprio site e habilita o WP Cron, por exemplo, você consegue agendar no Linux para executar esse arquivo aqui de 10 em 10 minutos, não é nem legal, né? De 10 em 10 minutos, pode botar a cada hora a Grazi, isso, Grazi eu instalei, verdade. De hora em hora, por exemplo, eu consigo agendar, e aí o Linux, ele se encarrega de resolver. Aí, como que o Linux faz? Não sei, não quero saber, e deixa ele lá, mas ele vai executar de hora em hora. Tem como botar todos os dias, tem como botar toda segunda-feira, todo dia da semana, todo mês, todo ano, toda 1 hora da tarde, de 10 em 10 minutos, todos os minutos. Tem como fazer tudo no Linux, é muito legal. E aí, por exemplo, eu desabilitaria esse WP Cron no site. Pô, o site está tendo 1 milhão de acessos, está bombando, tem, sei lá, 20, 30 mil pessoas online. Então, o que eu faria? Pego esse WP Cron, desabilito no WordPress e falo para o Linux executar. Então, o Linux, tranquilamente, uma vez, de 10 em 10 minutos, ou de hora em hora, ele vai lá com calma e executa. Se você tiver com esse arquivo rodando em um site com 10 mil visitas, simultâneas, são 10 mil pessoas ali, ó, executando o WP Cron, o que, enfim, não tem muito sentido, né? Onde está o link que o Luiz mandou? Que link? Pode falar, Everton. E se não existe essa linha aí, cara, é algum problema? E se não existir, não entendi. Você disse que tem que achar esse WP-Cron ali, né, na raiz ali do WP admin, certo? Não, é o WP config. Tá, então, estou dentro do WP admin, dentro do public ali, né, eu tenho o WP admin, o content, Não, o includes. é nessa raiz, é nessa raiz. É nessa mesma lista aí. Se você descer, você vai achar o wp-config.php. O wp-config configura as coisas. Achei o WP-Cron aqui. O WP-Cron é o que executa, não mexe nele. O que você mexe é no wp-config, insere essa linha que eu coloquei aqui no comentário, no chat nosso, e aí você insere esse disable WP-Cron. Mas esse WP-Cron, ele está na raiz do public. Também. Mas não é isso que você vai editar, é o WP-config. O WP-config, eu edito ele e boto essa linha, é isso? Exatamente. Pode pôr lá em cima, nas primeiras linhas, sem problema. Paty,
onde está o link que o Luiz mandou. Qual o link que você está falando? Oi, Luiz. Posso falar? Pode? Então, Luiz, eu estou meio perdida aqui. Desculpa, tenho um pouco de dificuldade de acompanhar a sua aula, porque eu estou no início, então eu fico um pouco perdida. Você falou para acessar o cPanel e baixar alguma coisa que você mandou, não foi? Não precisa baixar. Você vai acessar o gerenciador de arquivos. O meu gerenciador de arquivos? Dentro do cPanel. Eu entrei no Public HTML aqui. Isso. Aí você vai deixar o arquivo lá, wp-config. Tá. É dentro de WP Content, WP Admin. Está nessa lista aí, está nessa lista. Não entra em nenhuma pasta. Se você descer, você vai achar esse arquivo. wp-config.php. Tá. Tá? Obrigada. Nada. Então, olha só, os plugins, gente, eles precisam estar sempre atualizados. Utilize o menos plugin for possível. Não fique adicionando um monte de plugin. Eu já vi pessoas, por exemplo, adicionando 2 scripts de head and footer, sabe? Aqueles que inserem conteúdos no head e no footer do site. Tinham 2 plugins daquele. Então, não precisa de 2. Usa só um, porque depois você acaba se perdendo mesmo nos arquivos que vão ser incluídos. Uma outra dica que eu dou é esse arquivo XML-RPC, que eu falei lá na live ontem, do meu canal. Isso, exatamente, Maurílio. Valeu, tá? Obrigado, cara. Isso aí. WP. Luiz, depois que achar, o que é para fazer? Estou perdida. Então, você agenda post? Não. Tá, então você pode adicionar esse... Mandei aqui de novo, ó. Define até ponto e vírgula, tá? Não falte o ponto e vírgula, senão o site vai parar de funcionar. É só para mim ou é para todo mundo que não consegue copiar uma mensagem do chat aqui? Não sei, fala aí, pessoal. Vocês estão conseguindo copiar? Se não copiar, você consegue escrever. Não consegue. Se puder botar lá no grupo do WhatsApp, facilita. Isso aí. O Maurílio colocou aqui como que ele botou exatamente isso, Maurílio. Bom, vou colar lá no grupo do WhatsApp também. Luiz, depois que insere ele, tem como conferir para ver se está certo no site? Não, é interno. Ele simplesmente não vai executar aquele comando. Tá, mas se o site salvou ali, atualizou, o site abriu, quer dizer que não bagunçou nada não, né? Isso aí. Você pode até fazer um teste rapidamente. Bota sei lá, tira o ponto e vírgula e salva. Aí você vai ver o que vai acontecer. Não vai aparecer muita coisa. Não vou arriscar, não. Não tem problema, depois é só desfazer. Vai aparecer um quadradinho falando que aconteceu algum erro crítico no site, alguma coisa assim, não vai abrir mais. Mas é isso que vai acontecer. Não vou pagar para ver, não. Não tem problema, não. Bom, então, assim, pessoal, isso é para quem não está acessando, quem não está agendando, né, os posts. Se você está agendando, não faça isso. E aí, se você agenda, né, e tem um servidor próprio, aí tem como você, sim, fazer isso aqui. Se você tem 100, 200 visitantes online ali, eles não vão ficar acessando esse WP Chrome, porque o WordPress vai fazer com que isso aconteça. Então, assim... Tem como, Luiz, tem como se eu estiver executando isso em servidor compartilhado, rodar isso de forma separada, assim, manual? Por exemplo, eu tenho uma vez por dia, eu vou ali e acesso como se fosse um arquivo separado do site e rodo isso de forma manual. Teria como fazer? Mas se você acessa com frequência, nem teria muito sentido você agendar. Você poderia salvar como rascunho e publicar na hora que você acessasse. Entendeu? Entendi. Aí você não precisa agendar. Você vai lá e publica. É só não usar essa funcionalidade. Agora, se a pessoa tem lá 10, 15 sites e fica ali publicando, fazendo coisa assim, aí já torna um pouco mais difícil, né? A logística. Então, o WP Chrome é uma coisa interessante também. Não posso falar que é ruim, mas o método que ele é utilizado, aí já não é tão legal, porque se você tem muito acesso, ele vai ficar executando em cada acesso para saber... você vê, minha tela está branca aqui, mas quando eu acesso, ele está executando uma ação lá no banco de dados dela. Esse arquivo aqui, inclusive,
Se você nunca for usar o WP Chrome para nada, teria até como desabilitá-lo, para poder ajudar o teu site a dar um start melhor e fazer com que ninguém seja ruim com o teu site. Porque com isso aqui, se eu montar um script para tentar derrubar esse site, eu atacaria esse arquivo aqui, por exemplo. Tá? Então, é isso. Uma pergunta. Mas essas alterações feitas no function PHP, depois das atualizações do tema, não vai perder essas alterações do tema for atualizado? Então, Odair, esse arquivo não é editado no tema, é editado no próprio WordPress. Quando você atualiza até o WordPress, ele não mexe no wp-config. Porque se ele mexer no wp-config, teu site vai parar, porque é nele que tem a sua senha e nome de usuário e senha do banco de dados, por exemplo. Então, ainda que o WordPress atualize, ele não vai mexer no seu wp-config, tá? Não vai, com certeza. Agora, se você mexer realmente no function do tema, aí sim, o tema for atualizado, ele vai sobrescrever aquilo que você fez, sim. Tá? Se você mexe nesse arquivo, você desabilite a atualização automática, porque depois ele vai fazer isso automático quando vier uma atualização e você vai perder as alterações que você possa ter vindo a fazer. Tá? WP-config. Qual o percentual desabilitar o Chrome? Então, não tem como falar isso, Olga. Não tem como. Não tem como. Isso depende de servidor. Você vai ver que, às vezes, uma consulta, né, quando você executa aquele processo, ele vai demorar X segundos, depois, quer dizer, X milissegundos, depois vai demorar mais X milissegundos. Não tem como saber exatamente. Talvez isso seja mais conhecido quando você tiver um volume muito grande de acesso. Com um acessozinho aqui e outro ali, um gato pingado aqui e outro ali, talvez 10, parece até muitas vezes, mas não é. É praticamente impossível a gente mensurar isso. Não tem como. Teria que fazer algum tipo de comparação. Tem como, né? Se eu colocar uma consulta lá no começo, salvar a data, e uma consulta no final, salvar a data e fazer a diferença deles, eu consigo depois trazer um resultado. Aí teríamos que fazer algum tipo de laboratório para testar isso, mas eu não tenho como saber exatamente. E deixa eu te perguntar de novo, quando ele atualiza automático, eu perco tudo isso? Como é que você faz? Você tira a atualização automática? O que você faz normalmente? Então, o que perde é se você editar o tema. O WP-config não altera. Tá? Quando o WordPress atualiza, o WP-config se mantém lá normal. Ninguém mexe no WP-config, nem atualização de plugin, nem de tema, e muito menos do WordPress. Ali é um arquivo de configuração, fica no nosso banco de dados. Você consegue adicionar algumas funcionalidades, como essa que eu estou passando para vocês, mas não vai mexer em nada. Agora, se mexer no functions do tema, aí com certeza vai... Entendi. Beleza. Obrigada, Luiz. Luiz, uma dúvida. Eu baixei o WP-config na minha máquina, fiz a alteração do negócio que você mandou, e agora, como que eu volto ele para o meu WordPress? Então, você está acessando pelo FTP ou pelo cPanel lá? Pelo cPanel. Então, você consegue editar direto lá, tá? Não baixa. Você clica com o botão direito, vai aparecer algum editar, alguma coisa assim. Ah, tá. Legal. Tá? Aí você edita direto lá. Bom, então os plugins, né? Voltando aqui, deixa eu ver, plugin. Se você tem plugin desativado, delete ele. Se você tem temas desativados, delete ele e mantenha tudo atualizado. Isso já vai te ajudar a se proteger. Por quê? Quando a gente vê código-fonte aqui, por exemplo, quando algum atacante, tipo assim, lembre, o atacante ele vai acessar um site qualquer, aí ele viu lá que tem uma falha de vulnerabilidade. Os temas, eles vão ser sempre a mesma coisa, né? Vão ter o mesmo código-fonte. Basicamente, em um trecho, vão ter um código de texto de HTML igual ao outro. Então, o cara vai pegar aquilo lá, vai copiar e vai procurar no Google aquele trecho de código, quais os sites que tem aquele trecho de código, e vai botar lá num banco de dados para te atacar. Então, quando você tiver temas, atualize eles, ou quando você tiver temas atualizados, remova eles.
porque os arquivos continuam lá. Por exemplo, aquele 2012, enfim, tem um monte lá. Não é 12, agora é 20 já. Caraca, eu fiquei no 12. Deixa eu falar. Abafa. Então, quando esses arquivos estão lá, a possibilidade ainda de acesso existe, porque ele sabe o caminho, que é wp-content/themes/2020/ o arquivo.php. Pronto, não preciso nem olhar para saber que o arquivo, sei lá, o index, ele existe lá. Então, o cara consegue acessar isso diretamente, principalmente se tiver algumas falhas e esse arquivo tiver alguma abertura, né, de falha de segurança. Bom, o XML-RPC, vou voltar para ele. Esse arquivo... Luiz, só um segundo. Posso comentar essas 2 linhas do meta lá no meu arquivo, se eu encontrar? Por exemplo, esse meta, name, generator, content, ou ele precisa? Você não vai achar ele. Ele é inserido pelo core do WordPress. Ah, entendi. Precisa se adicionar no functions do tema. Existem códigos que fazem isso, mas pelo wp-config você não vai conseguir, não vai achar isso em lugar nenhum. Ele está direto dentro do sistema do WordPress. Então, precisa adicionar alguns códigos no próprio tema para poder anular, né, a inserção desse código. Mas é muito arriscado. Existem, por exemplo, esse WP Manifest aqui, a mesma coisa. Isso aqui, ó, XML-RPC, tá vendo aqui? Tudo isso aqui, quando você abre um link, ele abre uma conexão, tá? É como se ele fosse baixar esse arquivo. O CSS, por exemplo, quando o teu site abre, ele abre através de uma tag chamada link. Então, todo link que está aqui, ó, dentro do href, ele vai baixar isso aqui, ele vai executar isso de alguma forma. E vai abrir uma conexão. Eu falei, acho que na live ontem sobre isso, das conexões. Os navegadores mais rápidos hoje, se eu não me engano, é de 4 a 6 solicitações por segundo. Sua internet pode ser de 50 terabytes de velocidade. Você pode ter o seu servidor lá hospedado na NASA, em Marte, do lado do usuário, seja onde for. Pode ser o melhor do mundo, pode ser o do Google, que o site vai demorar a carregar, porque são muitas requisições. Se o seu site tiver 100 requisições, ele vai fazer assim, ó, 6, 6, 6, 6, 6. Por isso que quando você abre o site, ele não faz assim, ó, puf, mostra para o usuário. Não faz isso. Ele mostra o principal, aí a técnica, né, de você mostrar o que é mais fundamental para depois ele ir carregando. Quando você acessa um site, ele não aparece todas as fotos de cara para você. Seria muito legal. A gente se esbarra numa dificuldade do próprio navegador, que tende a abrir no máximo alguns números de conexões. E aqui, por exemplo, a gente já gasta 3 para carregar nesse start. E o start é fundamental. Quando você abre o site, ele precisa abrir algumas coisas que são fundamentais, né? O CSS é um deles. Então, por exemplo, aqui, ele está carregando... Deixa eu ver onde está o CSS. Está em cima. Está antes dele. Então, ele vai abrir o CSS, vai abrir esses links aqui, depois ele vai passar a carregar as imagens, por exemplo, né? Então, isso vai fazendo com que o seu site fique lento. Bom, eu nem ia falar muito a respeito disso, né? Mais questão de segurança. O XML-RPC, por exemplo, é um problema desse de segurança. Você já viu, algumas pessoas falaram comigo já aqui, de pessoas que criaram links de um post para o outro, e aparece lá no comentário um pingback. Quem já aconteceu isso aí, levanta a mão. A Olga, deixa eu ver se eu consigo ver mais gente aqui. Que eu tô conseguindo. Acabei de ver aqui no meu. Então, esse pingback... Deixa eu aumentar aqui para eu ver mais pessoas. Vou aumentar meu quadradinho aqui, que eu pedi para levantar a mão, mas eu só vi 5 pessoas. Mas poucas estão com o vídeo aberto também. Então, o pingback nada mais é do que o XML-RPC reconhecendo que existe um link apontando para aquele site. É basicamente isso. O XML-RPC, ele também identifica links de fora
de quando um outro site linka você. Então, se eu, no meu site, linkar o teu post, ele vai reconhecer isso por conta desse link aqui. Tá? Agora você vai me falar assim, para que serve isso? Tipo, a gente já sabe, né? Mas para que serve? Eu digo para vocês, isso aqui, como eu falei no começo, o XML-RPC, ele tem algumas falhas de segurança também. Também tem falhas de segurança. Então, a gente precisa se preocupar com ele. Você só vai conseguir tirar ele, de novo, pelo themes, pelo tema. Você não consegue tirar ele pelo WP config, infelizmente. Não dá. Então assim, para ser sincero, eu nem pesquisei a respeito disso. Eu sei que tira no tema. Por quê? Porque aqui são coisas voltadas para o tema. Quando eu falei lá do cron, se você for reparar, o WP cron nada tem a ver com o tema. O WP cron nada tem a ver com o código que a gente está vendo aqui. Tem nada a ver. Agora, o que está aqui tem a ver diretamente com o tema. Por isso que a gente precisa tirar pelo tema. Eu acho que não dá mesmo. Então, aqui ele abre possibilidades. Não sei se tem alguém que trabalha com desenvolvimento aí. Você vai ver que o WP-JSON é também uma ferramenta de API, é uma REST API. Você consegue integrar sistemas. Para que esse WP-JSON está aqui? Para que o XML-RPC está aqui? Para integrar sistemas. Então, se você tem um sistema, né? Eu desenvolvo sistemas. E aí eu tenho um sistema meu com, sei lá, eu tenho, vamos botar aí um exemplo, tá? Eu tenho 200 blogs. E aí, poxa, imagina, eu tenho que publicar artigo por artigo, em site por site. Eu posso fazer uma ferramenta que centraliza tudo isso. E no meu sistema, eu escrevo um artigo, escrevo o texto, boto as tags, boto a categoria e escolho lá qual blog eu vou publicar. E aí eu vou lá, vou publicar no blog 1, vou publicar no blog 3, no blog 59, no blog 248. Isso me abre uma possibilidade muito legal, né? Fala sério, se eu tiver 200 blogs, se eu tiver 15 blogs, vou botar uma coisa mais palpável, né? Se eu tiver 15 blogs e 15 WordPress, são 15 sistemas que eu tenho que atualizar, 15 sistemas que eu preciso me preocupar com os plugins. Eu vou lá e centralizo em um sistema meu. Né? Aí, claro, precisa desenvolver um sistema próprio. Então, isso aqui, poxa, isso aqui é a mão na roda, cara. Isso aqui vai ajudar muita coisa, obviamente. Mas e a gente, nós, meros mortais, eu estou criando uma situação aqui que talvez você possa até alcançar. Eu não digo que não seja possível que você alcance isso. Eu acho que é perfeitamente possível. Até esse arquivo aqui também. Mais o XML de baixo, o manifest. Mas não é a nossa realidade. Talvez nem seja o seu objetivo. Talvez, no máximo, você queira ter 2, 3 blogs, e aí você consegue controlar 2, 3 blogs, 5 blogs que seja, acessando cada um, cara. Não tem dificuldade. Mas quando você tem esses 5 blogs e começa a carregar isso aqui, por exemplo, você está carregando uma coisa que você nunca vai carregar. Você nunca vai usar isso. Nunca vai usar. Mas ele está ali. E, de novo, esses tipos de arquivos aqui, eles geram integração. E tudo que gera integração, existem brechas de vulnerabilidade. Existem problemas de segurança. Não ache que isso é uma coisa longe, porque não é. Aí você vai falar assim, não, mas o WordPress é usado por mais de 40% de todas as pessoas do mundo. Mas, de novo, acessaram sistemas da NASA. Acessaram sistemas do Pentágono. Por que não vou acessar o WordPress, que é código aberto? Se eu acessar aqui lá, se você acabou de acessar aí o seu CPN, né, o seu gerenciador de arquivos, você acessa o código-fonte, você lê. Os caras acessam um sistema que ele nem o código-fonte tem, que dirá que ele lendo ali o código, as pessoas... A mente humana é sensacional, cara. Eu acho, assim, muito legal.
o ser humano é muito inteligente. Uma pena, né, que muita gente use o conhecimento para o mal, né? Mas o ser humano é inteligente demais, cara. Deus é muito perfeito. Criou uma mente que é, caraca, sensacional. Então, abre vulnerabilidades, abre brechas. Você vê que ó, XML-RPC, ele já adicionou também aqui ó, o link da API, que é o WP-JSON, que também está aqui. Eles se interagem. Esse WLW Manifest aqui, ele também é integração. Se eu não me engano, é uma integração com o sistema que eu falei da Microsoft, que já foi desabilitado. Mas, assim, você consegue desabilitar esses códigos aqui, até mesmo para ninguém consultar, né? Porque além de você tirar daqui, obviamente, você precisa também tirar os arquivos, se você for proteger o teu site. Claro que o cara vendo aqui, ele já facilita, né? Você já facilita para o cara. Você, ó, eu estou usando aqui o WP-JSON. Você pode acessar aqui e me atacar tranquilamente que ele está ativo. Uhul! Se você tirar ele daqui, já ajuda. Porque talvez se o cara estiver pesquisando, procurando lá por sites que tenham isso no corpo, ele já não vai achar o seu. Agora, além de tirar, a gente precisa desabilitar. Mas aí, para isso, precisa mexer no tema. Eu não sei se... Aqui, ó, o código do WP-JSON que abre, ó. Caraca! Ele baixa esse arquivo, tá? Ó, quando você bota o link aqui, ele está baixando esse arquivo. Então, isso aqui, de novo, demora para o start do site, ó. Ó, todo esse código aqui, ele está carregando junto com o site. Porque quando bota o link, ele abre esse arquivo aqui. Então, vai atrasar um pouco mais o start, né, do seu site. Aquele tempozinho lá do Core Web Vitals vai aumentar um pouquinho. Então, de novo, é sempre um conjunto de coisas, nunca é uma coisa só. Bom, se vocês quiserem, depois eu posso até colocar um código que tira isso e desabilita do tema. Mas, se você atualizar o seu tema, isso vai se perder. Então, eu não sei se seria muito útil. Eu estou falando para vocês aqui algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, vamos lá. Uma das coisas que você consegue fazer é renomear esse arquivo aqui, XML-RPC. Se você renomear ele, ou até deletar, eu aconselho renomear, porque se você depois precisar voltar, né, ele está lá. Então, por exemplo, em alguns blogs meus que estão com WordPress, eu renomeei, aí eu boto lá apagar, alguma coisa assim. Eu acho que esse, inclusive, está assim, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, apagar. Eu até renomeei dois, ó, WP Activate e o XML RPC. Então, você pode renomear esses dois arquivos aqui sem problema, que o seu site vai continuar acessando. O XML RPC é uma porta de ataque de muita gente também. Então, eu já sofri ataque por esse arquivo. Ele conseguiu subir arquivos no meu site por esse treco aí. Então, ou eu apago ou eu renomeio esse arquivo, XML RPC. O WP Activate, sabe para que ele serve? Para receber os e-mails. Sabe quando você troca o e-mail do administrador, por exemplo? Ele fala assim, você foi enviado para você um e-mail, e aí depois você recebe um link, aí com esse link vai ativar aquela alteração de e-mail? Pois é isso aí. É uma outra porta de ataque que você pode renomear também. Então, você não vai utilizar isso com frequência. Assim, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão começando, tá? Entendo isso. Algumas pessoas acham que eu falo muito técnico, mas, assim, a gente precisa desenvolver. Se eu ficar sempre dando, né, como um monte de gente faz aí, dando um monte de conteúdo que vai fazer sempre você ficar dependente, eu não diria que eu estou cumprindo aquilo que eu estou me propondo a fazer, tá? Só abrindo um parênteses aqui, que eu vejo um monte de gente que vai te dando, em vez de te dar a pipoca pronta, dá um milhozinho, aí depois dá outro milhozinho, de forma que você sempre vai depender daquela pessoa. Nunca te dá uma solução, te dá um milho, para depois você juntar tudo e fazer uma pipoca, vai demorar aí anos. Enquanto isso, ele foi só ali se aproveitando de você. Então, eu não gosto de fazer isso. Então, eu sei que é um conhecimento um pouco mais técnico e tal, mas a gente precisa
se crescer, né? Desenvolver. E não fique pensando, se eu fizer isso, vai dar isso. Sim, vai dar erro. Isso é muito difícil. Que aí você não vai conseguir mesmo, não, tá? A mente é fogo. Então, vamos lá, voltando, fechei parênteses. Apagar XML, você pode tirar. Não apague, tá? Paty, não apaga, não. Renomeia. Você pode renomear ele. E renomeia também o WP Activate. Só lembrando, se você perder a sua senha e pedir lá para reiniciar, você não vai conseguir. Aí você pode ativar de novo esse arquivo. Mas vai dar trabalho, né? Depois eu vou ter que ir lá e ativar de novo o WP Activate. Ok. Quantas vezes isso vai acontecer? O custo-benefício, de novo, o custo-benefício, eu sempre falo sobre isso, o custo-benefício é muito maior. Você se proteger é muito maior. Vai dar um trabalho, sim, quando você precisar reiniciar a senha, quando você precisar restaurar alguma coisa que vier de e-mail, vai demorar, porque você vai ter que ir lá no teu servidor, vai ter que ir lá no WP, na pasta lá do seu WordPress, vai lá no WP Activate, vai renomear de novo para o WP Activate, e aí então você vai conseguir fazer o processo. Beleza. Mas o que você ganhou de proteger o teu site, depois ter que pagar alguém para corrigir tudo, porque, dá um trabalho. Quando alguém consegue atacar o teu site e colocar esses arquivos lá dentro, às vezes eles criam arquivos iguais, tipo assim, iguais não, similares, né? Você sabe que tem o wp-config, aí ele bota lá um wp-config com 2 Gs, dentro de um quinto nível de subpasta. Aí vai descendo, sabe quando você vai acessando as pastas? Ele bota lá escondido, com um monte de código esdrúxulo, mas o nome do arquivo é parecido com o que já tem no WordPress. É difícil pra caramba encontrar. E quando ele coloca em alguma pasta de upload lá do seu WP Content, toda vez que você sobe um arquivo, né, ele cria uma pasta lá para o dia. Então, ano, mês e dia. Imagina, você tem que ficar vistoriando todos os meses, todos os dias, para saber se alguém subiu algum arquivo lá. Eu vou te falar que o custo-benefício é maior você renomear isso aqui, e se tiver que desrenomear, né, voltar para o nome original, o trabalho vai ser, chuchu, beleza, você vai fazer com um sorriso no rosto, não tendo que ficar vistoriando pasta por pasta do teu site depois de alguém te atacar. Então, assim, você pode renomear esse arquivo WP Activate, o XML RPC. Bom, o WP-JSON não é um arquivo, é uma função do core, né, dos arquivos base do WordPress. E aí isso você só consegue tirar pelo próprio tema. Você não vai conseguir fazer isso pelo WP-config. E aí, se alguém atualizar o tema, esse tipo de coisa vai se perder. Depois eu vou dar um bizu. Eu desenvolvi um tema, né? Falei ontem na live, que eu faço essas coisas. Claro, né, que esse tipo de coisa aqui de renomear, o tema não vai fazer, você quem vai precisar fazer. Bom, o que eu fiz aqui? Outra coisa esses arquivos README e License. Ô, Luiz. Oi. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Nesse caso do WP Activate, quando que tem que renomear ele de volta? Tipo, se você falou, se ele der algum problema lá de login lá, e você volta o nome normal dele. Que situação que eu tenho que voltar? De você esquecer a senha, por exemplo. Porque o WP Activate ele vai ser o responsável depois por você atualizar a senha, alterar o e-mail do administrador. Então, tem algumas funcionalidades que ele utiliza. Beleza. Você precisa se preocupar com isso. Bom, mas, Luiz, só uma pergunta. Eu posso pôr qualquer coisa ali nele, só renomear e pronto, Isso. Não preciso fazer mais nada. Isso. E não vai dar pau. Bota que você vê. Não vai não. Não vai não. Então, o WP Activate também. Claro, o ideal é remover a chamada dele lá, né? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Esses 2 arquivos aqui também, eu sugiro vocês... Aí vocês podem apagar se vocês quiserem, tá? Esses 2 arquivos aqui, o readme.html e o license.txt. Eles também possuem metadados, algumas informações que são do próprio WordPress. Quer ver? Eu vou abrir aqui.
Então, aqui ele está falando já para você que ele utiliza o WordPress. Simples assim. Se eu tenho um banco de dados de domínios, vamos pensar assim, tem um banco de dados com 1 milhão de domínios, ou 1 bilhão, que não seria difícil, de domínios, e aí eu quero saber rapidamente quais deles utilizam o WordPress, porque eu descobri uma falha e agora eu quero saber, mas, pô, não vou ter trabalho. Eu já tenho meu banco de dados aqui, de domínios, então o que eu faço? Eu vou acessar o domínio, meu sistema, né? O meu sistema vai fazer um looping lá em 1 bilhão de domínios que eu tenho, e vou acessar domínio.com, enfim, /readme.html. Pronto. A primeira palavra que vai ter nesse arquivo é... Tcharam! Pronto. E aí agora eu vou filtrar todo mundo que usa o WordPress para eu poder sentar, como diria meu antigo chefe, sentar pirão. Senta pirão. Para poder meter brasa nesses sites. Então agora eu vou atacar, eu quero saber só quem tem o WordPress, pô. E aí eu sei que todo mundo que instala o WordPress tem o arquivo README na raiz. E aí, se você for ver o código-fonte, qual é o título? WordPress, aí um código esdrúxulo aqui que dá o tracinho, README, pronto. Aí o meu sistema vai lá e fazer, vê aí se tem um arquivo README. Tem. Se tiver, testa aí para saber se é o WordPress igual a README. Aí eu vou lá e marco no meu sistema como WordPress, e aí depois eu posso atacar alguém, eu posso atacar aquele grupo de sites que utilizem o WordPress. Então, assim, isso aqui parece ser uma coisa muito, sei lá, tipo, sem noção, né? Caraca, o que tem a ver um arquivo HTML em questão de segurança? Não tem nada a ver, porque HTML não ataca ninguém, não acessa banco de dados, não acessa o PHP, não tem JavaScript nenhum aqui, é só um arquivo de texto. Pois é um arquivo de texto que você está dando de lambuja para o cara que você usa o WordPress. Então, é mais uma forma que as pessoas podem atacar o teu site. Esse arquivo você pode apagar, tá, Paty? Você pode apagar sem problema. O README e o License, que é a mesma coisa. Também fala alguma coisa aqui, deixa eu abrir aqui. Luiz, deixa eu perguntar. Quando você está dando seus exemplos, ao invés de você renomear tudo, você só colocou o apagar na frente. Ele não continua aparecendo ali com esse fim, por exemplo, XML e RPC? Se o cara estiver procurando o asterisco XML e RPC, ele não continua aparecendo ali? Você tem que apagar ele de vez ou pode deixar que nem você está deixando aí? Então, ele só vai conseguir achar isso se ele tiver acesso ao meu servidor. Ele não vai... Lembrando que o ataque, ele nunca... Não vou falar nunca, né? Na maioria das vezes, ele não é direcionado. Ele é em massa. Então, o cara vai saber que existe um arquivo chamado apagar, _ XML, RPC? Eu acho que não. Então, ele só vai saber se existe mesmo, como você falou, procurando por um asterisco e tudo mais, se ele tiver acesso ao meu servidor. Se ele não tiver acesso ao servidor, ele não vai ver. Não vai descobrir. E ele não vai gastar tempo, a não ser que ele esteja me atacando, né? Atacando o Luiz Antônio. Eu quero procurar todos os sites do Luiz Antônio, eu quero destruir ele. Isso é o próprio Satanás em pessoa. É o Luiz Antônio, eu quero acabar com a vida dele. Está repreendido em nome de Jesus, a pessoa aí, sai, vai embora, sai daí. Então, se a pessoa quiser me atacar, aí ele vai, enfim... Aí ele acha que ele quiser. Ok. Tá. Esse license aí, tem um monte deles. Você tirou só o da raiz principal aí, no Public HTML. É porque são os mais procurados, né? Tá. Esses arquivos são mais procurados. Então, aqui, o license, o WordPress, mas é só um arquivo TXT, que problema tem isso? Pois é, mas ele vai lá, a mesma coisa. Ele vai procurar pelo arquivo license.txt. Então, uma outra coisa de segurança que você pode tirar para que o teu site não caia em algum tipo de lista. Bom, eu estava lendo alguns artigos que falam sobre isso, né? E tem muita coisa de segurança. Eu achei um site aqui em inglês, né? Aí ele fala diversos arquivos que as pessoas usam para fazer ataques no WordPress. O WordPress é muito usado, mas são bilhões de sites
E aí, por isso, cada coisinha importa, sabe? Cada coisinha que a gente pode fazer vai ajudar você a não ter seu site invadido, ou pelo menos listado para ter a tentativa de invadir o teu site, por força bruta, ou querer, se alguém for mal intencionado mesmo, quiser tirar seu site do ar, fazendo ataque de negação de serviço, né? Fica ali bombando o teu site, montando tipo 1 milhão de pessoas simultâneas. Pessoas não, né? De robôs no teu site ali, acessando, querendo estressar teu banco de dados, aí o banco de dados desmaia. Não morre não, mas desmaia. Luiz, Fala, só para mim fazer meu bloquinho aqui, então. Apago o license e o README. Renomeia ali o WP Activate e apago o XML RPC? Você pode renomear também o XML RPC. Só renomear. Posso pôr qualquer merda na frente ali, por exemplo, desculpa. Pode. Qualquer coisa você vai ter que acessar e arrumar isso aí. Pode pôr. Mas é só esses arquivos. Aí você renomeia e acessa o teu site, se você tiver alguma dúvida. Estou fazendo aqui. Opa, foi mal, calma aí. Botei para... Foi mal que eu te mutei aqui sem querer. Pode falar de novo, vai, fala aí. Não, eu vou renomear, vou ver o que vai dar aqui. Tá. Então tá, mas aí você renomeia e vê lá, não vai dar problema não. O ideal é que tire a consulta de lá, óbvio, né? Mas pelo menos isso vai te ajudar já a se proteger de alguma coisa. Cara, quando o site é atacado, é difícil pra caramba, porque ele teve sucesso, e aí você entra numa outra lista de sucesso. Aí quando você consegue resolver, ele vai te atacar de outra forma. Isso já aconteceu comigo também. Eles usam de várias vulnerabilidades conhecidas, por temas conhecidos também. Eu já vi sites, por exemplo, que usam o newspaper, e ali tem vários blocos que permitem inserir informações, né? De anúncios, Ele tem tipo um mini também ad inserter nele. Se você usa o newspaper, você poderia usar os anúncios dele tranquilamente. Aí o que o pessoal faz? Eles pegam aqueles blocos e injetam arquivos maliciosos ali. E aí, como é que faz? Depois que entra, você tira, ele vai fazer o quê? Vai botar de novo. Aí você tira, aí vai botar de novo. Aí você tira de novo, aí ele bota de novo. E aí fica essa guerra. Cara, e o pior é que a gente é que tem que tirar. E quando ele que coloca, é o robô dele que está rodando lá. Ele está lá, tranquilão. Aí você tira, o robô dele vê lá que você tirou e bota de novo. Você está aqui. E o cara está aqui assim, você está lá assim, ó, desesperado. Por quê? Porque o sistema vai identificar, o sistema do Google Ads, por exemplo, vai identificar, o Facebook vai identificar, o Google Search vai identificar que tem arquivo script malicioso no teu site. Então, quando algumas coisas começam a ser muito complexas, elas têm uma facilidade maior de abertura para ataques, tá? Por isso que eu não recomendo, para quem está começando, usar o Elementor, por exemplo. Não acho legal. O Elementor é um código muito amplo, tem muito código ali, e eles acham muita vulnerabilidade também. O próprio tema do newspaper, ele abre bloco para inserir um monte de coisa, e fica tudo escondidinho. Então, até você... Deixa eu adicionar aqui. Até você conseguir encontrar onde que está, vai demorar. E aí, depois que tira, como que sabe aonde que ele passou, né? Por onde que ele está inserindo? Ele está achando alguma falha. Tem vários sites aqui que eu estou trabalhando direto e acontece isso. Então, tem que ter um trabalho mais amplo para poder bloquear esse tipo de acesso. Para poder, primeiramente, você não entrar nessa lista. A ideia é você ficar escondidinho lá no teu canto, que ninguém te conheça, que ninguém acesse teus dados, que ninguém veja teu domínio, que você fique muito escondido. E aí, eu não vou entrar nesse tema aqui agora, mas a gente entra num outro assunto, que é os domínios expirados, né? Porque um domínio expirado, você também tem que arcar com as consequências dos ônus e dos bônus, né? Rapidinho, Yuka.
o que acontece? Um domínio expirado, ele já pode ter entrado em alguma lista dessa. Talvez alguém que usou esse domínio desistiu porque estava sendo atacado. E aí, quando você registra, você já entra automaticamente em um outro status para o cara que está atacando. Então, ele vai começar a tentar te atacar direto, porque esse domínio já está escrito lá em algum banco de dados de alguém que está rodando há 10 anos e que seu site continua lá, esse domínio continua lá. Então, os domínios expirados, eles são bons e são ruins. Tudo na vida tem os prós e os contras, tudo. Você gosta de comer chocolate? Coma pra caramba, mas você vai engordar, né? Então, assim, tem tudo. Você quer trabalhar muito e ficar sem dormir? Ok, você vai ficar a vida toda sem dormir e vai viver menos, vai morrer cedo, porque o nosso corpo precisa dormir. Então, a vida é feita de escolhas, né? Tudo tem os prós e os contras. Então, o contra de você registrar um domínio expirado é esse, de que você pode estar já numa lista dessa, sem saber, registro, começa a trabalhar, e daqui a pouco tem um monte de gente ali te atacando direto. Só para deixar claro aqui, uma outra coisa, que o pessoal acaba acreditando que o domínio expirado é um domínio antigo, tá? Não é um domínio antigo. Quando você registra o domínio, prazer, essa é a data de nascimento desse domínio. O que a gente traz do domínio anterior são os backlinks, os links que estão de outros sites apontando para esse site. Tirando isso, autoridade, histórico, tempo, isso foi embora, tá? Isso não existe. Ah, meu domínio foi usado em 2008, ele então é de 2008. Não, ele não é de 2008. Ele é de 2022 ou 2023, a hora que você registrou o seu domínio, tá? Só para abrir esse parênteses. Pode falar aí, Yuka. Quer falar? Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? É Yuka mesmo? Tem um É Yuka mesmo. Porque tem um E ali, eu não sabia se era Yuka nome ou sobrenome. Não. Do sobrenome. Nossa, isso aí é bem assustador, né? Eu queria saber, assim, se o blog estiver num domínio, num servidor dedicado, ainda assim é possível sofrer esse tipo de ataque? Absolutamente. Com certeza. Vixe! Com certeza. Tá, então é bom seguir Tem tudo diferença? direitinho que você falou, né? Não tem diferença nenhuma. Se você está com servidor dedicado, um VPS ou uma conta compartilhada, vão te atacar da mesma forma. Eles vão atacar o domínio, seja lá onde ele esteja. E aí, dependendo das falhas, eles vão explorando outras, né? Porque, tipo assim, principalmente quando for acessar um servidor, ele vai em níveis, né? Ele, tipo assim, acessou isso aqui, conseguiu? Ele quer chegar aqui. Acessou aqui, conseguiu? Beleza. Acessou aqui, conseguiu? Acessou aqui. Aí chega lá no final. Então, ele vai procurando caminhos para entrar no teu servidor, por exemplo, acessar o arquivo de senhas do teu Linux, para poder acessar remotamente. Aí, se acessa remotamente, aí que é o pior mesmo. Aí que, às vezes, é melhor até destruir o servidor e começar de novo. Se ele acessou o usuário do seu servidor, já era. Subir arquivo PHP, ele faz miséria. Ele destrói tudo. Se ele quiser, ele, inclusive, deleta tudo. Nossa. Deleta. É sinistro. Assim, um site que ainda está pequeno, assim, mas se invocarem, pode acontecer, então. Então, eu estou falando isso não é para assustar vocês, tá? Eu estou falando isso para vocês se defenderem. Não, é bom ficar prevenido, né? Exatamente. É bom saber dessas coisas todas. Exatamente. Porque eu já sofri ataque pra caramba. Já tive site que estava bombando entre aspas, não estava tão bombando assim, mas estava bem nas buscas e morreu. Acabou. Nossa. O site não aparece mais na busca porque começou a indexar páginas em chinês, em japonês, sei lá. Que o cara subiu um sitemap, depois esse sitemap ele enviou para o Google. Então, ele indexou as páginas do sitemap dele no meu site. Credo. Então, o quão, assim, mais você se preocupar com essas questões de segurança, melhor. Agora, tem alguns plugins, por exemplo, que o pessoal quer inserir, que eu não recomendo. O WordFence, tem não sei o que lá, Sense também, alguma coisa assim, que insere um monte de conteúdo binário dentro do banco de dados. O banco de dados, ele permite inserir informações binárias, mas ele não foi feito para isso. Não foi feito para isso.
esses plugins, eles inserem arquivos binários dentro do banco de dados, e aí vai diminuir a velocidade do teu site. Quando muita gente acessar com arquivo binário lá dentro, pode te atrapalhar nesse momento onde o site vai carregar as informações, sabe? Então, eu não recomendo. Não vai fazer mal para o teu site de uma maneira geral, não vai fazer você perder o site, sei lá, ele vai te proteger de alguma forma, sim, vai te ajudar nesse sentido, mas vai deixar o site um pouco mais lento. Então, eu não recomendo vocês instalarem esses firewalls, né, que o pessoal criou aí, justamente por causa do banco de dados. Então, ele vai diminuir a velocidade do teu banco de dados. Quer dizer para que acessar esse informações. firewall, ele diminui a velocidade Então, do site? um site que tem 1 ou 2 visitas perdidas uma hora ou outra, você não vai ver diferença, não. É quando você começa a ter bastante acesso. Quando você começa a ter muito acesso, é que você vai ver essas diferenças aí, por exemplo, do desativar o WP Chrome. Você não vai ver diferença de cara, mas você vai ver diferença quando tiver um número relevante de visitas. Aí você vê, com certeza. Tem Nossa, arquivo, ensina tudo, pelo amor de Deus. tem um arquivo, por exemplo, que se chama Admin Ajax. Admin Ajax, ele faz solicitações via Ajax. O que é Ajax? Não é o sabão em pó Ajax. Ele faz por JavaScript, por baixo dos panos. Sabe quando você clica num link e a tela pisca, né? Ele executou alguma ação, ele carregou a página de novo. Por Ajax, ele faz isso por trás dos panos, ele executa ações por trás dos panos sem que a tela pisque, por exemplo, né? Então, por exemplo, tem temas que usam o WP Ajax, o WP admin ajax.php, para baixar, por exemplo, comentários. Tinha um site do Charles até que eu editei lá, que tinha uma área na parte de usuário, se eu não me engano, no final do post, que chamava esse arquivo desnecessariamente. Então, quando ele tinha lá, sei lá, 10 mil usuários online simultâneos, o servidor não aguentava e caía. Aí eu desabilitei esse arquivo, estava fazendo uma chamada. A cada vez que alguém acessava, admin Ajax, admin Ajax. Ou seja, uma pessoa ele está acessando, ele vai acessar esse WP Chrome, ele vai acessar o admin Ajax, desnecessariamente. Então, uma pessoa que deveria ser um acesso, não é um acesso. Só aí já deram 3 ou 4 acessos. E a câmera acabou a bateria aqui. Então, só nessa pessoa que acessou, já deu vários acessos. Então, você vai ver que são acessos desnecessários. Não precisava isso tudo. Por isso que eu acabo desativando. Mas por que eu estava falando do admin Ajax mesmo? Me perdi. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Se você tem um site que sofre ataque, que nem esse que você tinha, você consegue recriar o site com os mesmos artigos em outro local ou perdeu? Criar o quê em outro lugar? Por exemplo, se você tem um site que sofreu ataque e aí você tem que suspender, né, que você não consegue mais usar, você consegue pegar os seus artigos que você publicou e colocar, por exemplo, em um outro domínio? Ah, sim, com certeza. Sim. Mas aí não aparece como plágio? Então, você teria que redirecionar, né, o site anterior para o site novo. Mas aí não adianta, se o cara estava atacando o site anterior e você agora redireciona para o novo, ele vai ver. O que você poderia fazer é redirecionar no Search Console. No Search Console, você consegue tirar isso. Entendi. Tirar os links, né? Tirar os conteúdos lá, desabilitar. Ele não vai identificar como plágio porque você pediu para tirar. Tá. Não tem problema. Legal. Tá bom, obrigada. Nada. Então, o que eu estava falando mesmo? Fui parar para mexer na câmera aqui e me perdi. Falando do Ajax. Ah, tá. Então, quando uma pessoa... Obrigado, Maurílio, isso aí. Quando uma pessoa acessa o site, o tema, ele estava usando o admin Ajax, o WP Chrome, que era do próprio WordPress, né? Então, tirando isso, o servidor passou a funcionar. Então, você vai ver
esse tipo de coisa funcionando mesmo na prática quando você tiver muito acesso. Se você tem 1, 2 acessos, ou um pouquinho, você não vai ver muita diferença. Os robôs até veem, tá? Os robôs do Google lá para medir, né, aquelas métricas do Core Web Vitals, ele vai ver. A gente não, porque lá ele vai medir milissegundos, né? E a gente não conta milissegundos. Talvez segundos até conte, mas milissegundos não. E aí você não vai ver. Ah, fiz tudo isso, mas não vi diferença nenhuma. Beleza. Mas a diferença está lá. Bom, deixa eu ver. Criar o plugin para tirar automaticamente os artigos que o robô do cara sobe. Quem dera, não dá para saber exatamente. Tem como desabilitar algumas funções do PHP para não permitir, mas é difícil demais isso. Né? É difícil. Qual o real motivo dos ataques? O que eles ganham com isso? Então, eles querem que as pessoas acessem o site deles, geralmente. Né? Por isso que ele não destrói teu site. Ele não quer destruir teu site. Ele quer usufruir do teu site. Aí ele vai colocar algum script, sei lá, para coletar informações dos seus visitantes, para ele colocar um link apontando para o site dele, não sei, para indexar as páginas dele, como o cara fez, né? Ele enviou o sitemap dele no meu site, mas indexava links do site dele. Olha só, é como se eu tivesse enviado um sitemap no meu site apontando para o site do Maurílio. Então, eu estou dando relevância para ele. Então, ele está usufruindo do meu site. Ele não quer destruir. Porque o cara, quando consegue acessar o seu servidor, e atacou e sucesso, ele pode destruir tudo, ele pode deletar os arquivos. Mas ele não faz isso, porque ele não quer fazer isso. Ele não quer que você suma. Ele quer que você continue lá, só que usufruindo. É igual sanguessuga. Ele fica ali só sugando, só sugando. Então, tem um script que uma vez me atacaram, que ele só abria quando a visita vinha do Google. Olha só, então mascara, porque você acessa o teu site digitando o teu domínio. Né? Você vai lá, digita, não vê nada. Mas quando o usuário vem do Google, aí aparecia. Então, ele estava fugindo do próprio administrador. Né? Quando abria pelo Google, vinha o plugin, até o Google falava, né? Que o Google também acessa o teu site. Aí apareceu lá no Search Console e estava com vírus. Mas eu via lá, acessava e não estava. Aí, quando eu acessei o site pelo Google, eu vi o script do cara malicioso lá. Que queria adicionar link, se eu não me engano. Mas ele vai mascarar. A ideia desses atacantes, eles não querem destruir o teu site. Eles querem fazer com que o seu site permaneça lá e ele use, né, use da relevância que você tem para conseguir algum ganho, né? Conseguir, no final das contas, acesso ao site dele. Tá? Bom, eu vou ficar por aqui nessa aula. E aí a gente segue depois. Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Eu ontem falei na live do tema, tá? Que eu... Calma aí, deixa eu